Bicho Joga festa, né? Gafanhoto, cara. Vamos comer gafanhoto, mas não sei E como é ainda que tá colocava um gafanhoto. melzinho ainda. Ele comia gafanhoto com mel ainda. Bom, pessoal, está começando mais um Pode Entender, um podcast para você melhor entender a pregação. Todas as quintas nós estamos aqui para falar um pouco mais sobre a mensagem do culto do último domingo. Para o meu time, eu sempre conto com a minha querida amiga e irmã Esther. Tudo bem, Esther? Oi, Dé, pastor, tudo bem? É bom estar com vocês para poder entender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Do outro lado, o meu querido amigo, irmão, pastor Petroni. Tudo bem, pastor? Oh, que beleza, hein? Mais uma semana, a gente aqui, graças a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos acompanhando aí, nos ouvindo. E vamos lá, vamos tentar entender melhor aí a palavra de Deus. Está começando, Pode Entender, um podcast para você melhor entender a pregação. Pastor, o compromisso de Deus foi com toda a criação, por isso Deus colocou um sinal, que foi o arco-íris. Um sinal é algo miraculoso? Vamos lá. Sim, foi com toda a criação. Por quê? Primeiro, porque Deus é o criador de toda a criação, né? Seria injusto, seria estranho, né? O criador de todas as coisas não ter plano para todas as coisas. Se a queda tocou e afetou todas as coisas, isso é muito importante falar, porque as pessoas pensam que o pecado é simplesmente uma situação que diz respeito ao ser humano apenas, né? E que é ligado a algumas questões morais do ser humano. Quando, na verdade, o pecado não é uma questão só de ordem ética, né? Ele é de ordem espiritual, ele é de ordem quase que agora natural das coisas, porque o ser humano passa a nascer já pecador, né? Mesmo quando ele não faz algo moralmente errado, em termos de essência daquilo que ele agora é por causa do pecado, ele é pecador, mesmo que ele não quisesse ser. Então, por isso que é sempre importante a gente tentar enfatizar ao máximo o que é que o pecado realmente fez no mundo. Assim, é avassalador, é terrível mesmo. Ele colocou o universo todo numa condição tenebrosa. Eu estou tentando usar aqui as palavras mais assustadoras e feias Pesadas. possíveis, adequadas, sabe, para tentar deixar o clima pesado. Porque, de fato, o pecado, ele fez isso com o mundo. A gente não pode... Vocês já ouviram essa brincadeira da minha parte. O pecado não é só falar palavrão, né? Pecado é muita coisa. E toda a criação, nós lemos lá em Gênesis 3, toda a criação ela foi afetada pelo pecado, né? A terra foi amaldiçoada. O relacionamento entre os seres humanos ficou comprometido. O relacionamento com os animais ficou comprometido. O relacionamento com Deus ficou comprometido. Então, o pecado, ele afeta muita coisa. Ele tocou toda essa amplitude daquilo tudo que Deus criou e que era muito bom no princípio. Então, como você disse na pergunta, por que é que o sinal de Deus foi visível para toda a criação? Porque Deus tem compromisso com toda a sua criação. Não faz sentido Deus criar tudo e depois ele não reaproveitar aquilo tudo, ele não restaurar aquilo tudo. Ele dizendo, isso aqui eu fiz, mas eu me enganei, isso aqui não era muito bom, eu vou jogar fora. Não, tudo era muito bom lá em Gênesis 1 e Gênesis 2. Tudo era
muito bom. O que é que faz com que tudo não ficasse muito bom? O pecado. Então, resolver o problema do pecado, para Deus, é restaurar toda a criação. Então, acredito eu também que esse sinal nas nuvens, né, o arco, que nós chamamos de arco-íris, é um sinal visível a toda a criação, justamente como a exibição e demonstração desse compromisso, desse acordo, dessa aliança que Deus tem com toda a criação. Aí, a sua perguntinha final, né? Um sinal é algo miraculoso? Não é exatamente isso, sabe? A palavra sinal é exatamente sinal. Ela não é realmente o que é o, vamos pensar aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, Jesus. Quando Jesus entra no palco do mundo, Jesus faz muitos sinais. Não é isso que os evangelhos dizem sobre Jesus? Jesus Sim. realiza muitos sinais, prodígios e maravilhas, né? Agora, agora eu vou ter que gastar um tempinho aqui, mas vou tentar resolver. É, Porque é exatamente isso que eu pensei nessa questão. Pensando em Jesus, quando a gente lembra de Jesus, é exatamente foi essa linha que você está em, que é o que eu pensei também. Quando isso. Jesus estava aqui, fazia sinais, e eles faziam sinais maravilhosos, né? Não, e isso é muito bom. Essa pergunta é boa, porque quando a gente pensa na antiga aliança, Antigo Testamento, né? Havia promessa, né? Do Messias, do Redentor, do Vingador, né? Do Cristo, Jesus, tudo mais. Bom, Jesus veio. Jesus então veio como aquele Messias prometido, aquele cumprimento profético, como quem inauguraria e estabeleceria o reino de Deus aqui no mundo. Então, guarda a informação da chegada do reino. Né? Jesus entra no mundo, João Batista avisava, ó, vai chegar o reino aí. Jesus aparece e diz, ó, chegou o reino. E aí, como é que a chegada do reino ela é exibida, demonstrada? A partir desses sinais de Jesus. Então, Jesus chega, ele expulsa demônio, ele cura o paralítico, o cego, ele perdoa pecados. Então, isso é o que? Sinal da chegada do reino. Como assim, pastor? Bom, vamos pensar em reino, sim, já inaugurado por Jesus, mas no reino de Deus ainda como algo que nós havemos de experimentar na consumação da história, que é quando Cristo voltar, né? Visualize reino, né? Como aquele lugar onde nós viveremos eternamente sendo absolutamente governados por Deus e sua paz e justiça eternamente, sem a interferência do pecado. Então, o que Cristo veio trazer para o meio da história é o final da história. Cristo antecipa a chegada do reino, mas ainda não plenamente, não de forma completa. Ele dá os spoilers, né? Ele dá as pitadas do reino, o sinal do reino. Então, se o reino de Deus é um lugar em que não há fome, não há injustiça, não há choro, o que é que Cristo já está fazendo agora? Chamando seus discípulos para promover justiça, chamando os seus discípulos para alimentar o necessitado, consolar o que chora, curar enfermidades, expulsar o demônio. Então, isso tudo são que sinais visíveis do reino. Ainda não é o reino, mas são placas, né? Placas que sinalizam. O que é sinalização? Né? Que você está lá no trânsito, tem uma placa avisando para você que daqui 400 metros tem uma lombada. É uma sinalização. Então, os sinais, eles são, de fato, esse anúncio, essa advertência, essa demonstração. Então, o arco ser um sinal, o próprio texto diz, né? Eu vou deixar ele aparecer por entre as nuvens para ele servir como lembrança. Todas as vezes que vocês verem, ou seja, ele vai sinalizar para vocês que eu amo vocês, que eu tenho um compromisso com vocês, que eu estou comprometido com a criação. Então, sinal não é exatamente algo miraculoso, embora os milagres sejam sinais. E eu já tinha escutado falar sobre a simbologia do arco-íris, né? Falava da aliança.
mas eu nunca tinha ouvido, ou até mesmo pensado sobre o arco e flecha, né? Como o senhor falou na mensagem, pensar ele de uma forma de arma de ataque, né? Pronto para proteger a gente. E, e eu achei engraçado porque, de novo, a gente vai bater naquela tecla que Deus não é fofinho, né? Não, né? Não é bem por aí também. É que assim, é, a palavra arco lá do texto, em hebraico, como eu mencionei no sermão, é a mesma que vai ser utilizada para arco e flecha, né? Então, é, o arco ao qual Deus se refere, ó, eu vou colocar por entre as nuvens um arco, ah, não é um arco qualquer, né? Assim que ele está se referindo, né? Ele está fazendo menção a esse arco do guerreiro, né? Do que a gente chama de arco e flecha, né? Então, mas por que que esse arco está apontado para cima, né? Foi algo que eu comentei no sermão, né? Que é o que está ali no texto, né? Porque a gente visualiza o arco quando ele aparece depois das tempestades, ele não aparece para baixo, é sempre para cima, né? Então, por Sim, que que esse meio círculo, né? Esse arco, ele aponta para cima e aí tem aquele significado, aquele sentido de a flecha, né, que era para matar, por assim dizer, para atacar, está apontada para cima para dizer é, eu firmo com você, não é um acordo aqui, um pacto, um compromisso, é, colocando vamos dizer assim, tá bem, tentar ser bem acessível aqui na linguagem, colocando a minha vida em jogo, né? Embora Deus eternamente não morre, né? Mas é justamente essa o que então encanta, né? Que tira o fôlego que você fala. Como é que um ser eterno como Deus, que não morre, está dizendo para mim, está colocando a vida dele em jogo como sendo a palavra dele, né? A gente fala assim, não, eu juro pela minha mãe morta, né? Eu juro, esse teto pode cair sobre a sua cabeça, não é? Ai, não, eu juro por Deus, eu juro pelas coisas mais sagradas. A gente jura pelas coisas. Porque em nós ah, né, tem essa limitação, tem essa falta, essa debilidade. Não é tão seguro assim você confiar em mim. Então eu vou acreditar a vida da minha mãe, e quem sabe você leva a sério. Então Deus está dizendo assim: eu juro por mim mesmo, juro pela minha vida. Aí o cara fala, mas com a sua vida, você nunca vai perder a vida. Pois é, para você ver como eu nunca vou quebrar o nosso acordo, eu nunca vou quebrar a nossa aliança. Então a flecha pode estar apontada para cima, Deus não morre, Deus é fiel à sua aliança. Aquilo que ele prometeu, e ele vai cumprir. caramba, arrepiou agora, hein? Amém. Pois é, nossa! Foi muito legal você falar que a Bíblia tem várias histórias, né? Porque chama a gente, dá uma conotação de que essa interligação da vida da gente também que é uma história, que a gente olha também para a Bíblia e vê a vida das pessoas, né? Verdade. A gente comentava, pastor, sobre as questões das histórias, né, que são contadas na Bíblia, porque as pessoas não levam tão a sério quanto deveriam a Bíblia, né? É Uhum. a famosa caixinha de promessa, né? A gente vai lá e pesquisa, hoje eu tô aflito, ele vai lá na caixinha e pega lá um versículo, entendi, senhor, é isso que o senhor quer de mim, né? Mas ele não medita, né? Ele não busca profundamente que se trata aquela passagem, né? Então, assim, na fase que a nossa geração vem passando, a gente não está fiel ao que deveria, fiel a Deus, Uhum. fiel à sua palavra, né? E é uma parte que o senhor falou na pregação, é que geralmente no caos, no momento de desespero, né, a primeira coisa que a gente pensa é que Deus se esqueceu da gente, Uhum. né? E a minha dúvida partiu nesse contexto, né? A gente tanto busca por conforto, está tão acessível, né, através do ensino, do próprio trabalho, né? E a gente quer uma vida confortável.
né? Uhum, E com isso a gente acaba se julgando autossuficiente. uhum. Indispensável você ter as coisas, né? Eu preciso ter, eu quero ter, e acaba se esquecendo das coisas que realmente fazem, que tem valor, né? E a minha pergunta é a seguinte: o senhor acha que a curto, médio prazo, as pessoas tendem a se afastar da igreja, parar de ir da igreja e, consequentemente, até mesmo de Deus, porque elas são autossuficientes? Eu não só acho, como a história tem provado que é verdade, né? Olha lá para a Europa agora, nesse exato momento, né? A gente gosta de citar teólogos ingleses, alemães, franceses, escoceses, né? Mas quem está precisando de teologia agora são eles. A Europa, inclusive, pelos sociólogos, é considerada como um continente pós-cristão. Mas como seria isso? Assim, o cristianismo passou por aqui e deixou suas marcas e foi embora. Então você tem os monumentos históricos lá na Europa, por exemplo, que recontam, né, a história da, sei lá, da Reforma Protestante, as grandes revoluções em que a igreja, assim, pastores, pessoas cristãs estavam envolvidas nisso tudo. Mas hoje é uma piada, uma piada. Às vezes as pessoas, quando pensam em campo missionário, e acham que vamos lá para a África, porque as crianças lá estão passando fome. Fala, então vamos para a Europa também. Porque, tudo bem, eles não estão passando fome lá, dinheiro não falta, mas está faltando Cristo demais. Por que isso aconteceu? Você tem alguns caminhos para concluir isso, né? Os historiadores vão por alguns caminhos para concluir. Primeiro, a, o legado histórico negativo do cristianismo lá, né? É triste dizer isso. É triste. Eu não falo isso com orgulho, ou mesmo como alguém aqui do Brasil que está olhando para lá e falando, vocês erraram aí. Mas é triste, porque se você lembrar, as cruzadas, que é uma parte da história do cristianismo bem ruim, né? Como pode cristãos, ou seja, nós estamos falando de discípulos de Jesus, pegarem espada para matar, para defender? Onde é que Jesus defendeu isso? A partir de onde você viu Jesus estimulando isso, ensinando isso? Ao contrário, você viu Jesus falando para Pedro, guarda, guarda isso. Não sei por que você tirou isso. Então, você tem na Europa muito sangue nesse sentido. A própria guerra entre católicos e protestantes, após a Reforma Protestante ali, foi muito aguda na Europa, porque envolveu os príncipes, os reis e os estados, né? Porque aí eles queriam que Roma perdesse esse poder e esse monopólio, então eles usavam o protestantismo como essa força para a guerra mesmo. Então a Europa ficou muito agitada com essas coisas causadas por cristãos. Então os mais jovens, as gerações mais jovens, ao conhecer a história do seu país, do seu continente, falam, esses cristãos, não é, nem eles vivem o que eles dizem que acreditam. Então essa fé aí é uma farsa, a fé não é uma verdade. Então você tem esse ponto, que os cristãos têm essa dívida histórica dentro do que aconteceu. Tem outro ponto que é o próprio desenvolvimento tecnológico, econômico da Europa. Né? A pessoa resolve o problema dela apertando um botão. Então, para que Deus? Né? Eu não preciso de Deus. Eu preciso orar. Eu preciso ter dinheiro para pagar meu tratamento. Né? Eu não preciso crer no milagre. Eu preciso só de um bom hospital para fazer a quimioterapia. Então, esse avanço científico, tecnológico, econômico, faz o ser humano cada vez mais ter essa crise de fé, esse ceticismo. Deus, eu não preciso de Deus, eu posso resolver sozinho. Então, você vai unindo esse prejuízo histórico, né, com esse avanço científico, tecnológico,
informativo, econômico da sociedade, faz com que a sociedade cada vez mais tenha um acréscimo de ceticismo, de ateísmo, de dizer, não preciso de Deus. A gente sabe viver aqui sem Deus. Então, essa falta de compromisso prático com a palavra, né, de ser discípulo de Jesus na vida mesmo, diária, cotidiana, a, é o método, é a estratégia, é a maneira que Deus utiliza para fazer mais discípulos. Né? O que Jesus disse, vão pelo mundo e façam o que eu fiz. Ensine eles a me imitarem, como vocês têm feito. Então, a partir do momento em que nós temos e somos cristãos que não estão interessados em expressar Jesus de fato, através das nossas relações, através do nosso compromisso com a palavra de Deus, através da nossa agenda, da nossa vida diária, os prejuízos, a conta uma hora chega, né? A conta uma hora chega. É aquele pai que está esperando que o seu filho se torne uma coisa que ele hoje não está semeando as sementes daquela coisa, né? Para que ele está querendo colher abacaxi, só que ele está plantando maracujá. Então, a conta chega para a igreja. Quando a igreja deixa de pregar a palavra, eu não estou falando de doutrina meramente. Quando eu digo pregar a palavra, não é simplesmente expor o texto bíblico com uma estrutura homilética que preserva a tradição. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que pregar a palavra é o mesmo que viver a palavra. Então, uma igreja que está realmente comprometida com a palavra de Deus, não como sua ferramenta de manipulação, de trabalho, de proselitismo, mas como argumento profético mesmo, como boca de Deus no meio de uma geração perdida. Vou usar aqui os termos que eu usei no sermão de domingo. Como uma família pactual. A família de Noé é uma família pactual, é uma família que tem um acordo com Deus, porque Deus tem uma missão, tem uma aliança para executar através daquela família. Então, a igreja é essa família pactual, ela tem esse lugar no meio de uma geração perversa. E para isso ela precisa estar completamente comprometida com Deus, com os propósitos de Deus. Então, se Deus está comprometido com toda a criação, eu estou amarrando aqui o sermão, se Deus está comprometido com toda a criação, a igreja não pode estar comprometida consigo mesma, só com os seus programas, entende? Com as suas coisas. Eu comentei esses dias no estudo bíblico lá com o pessoal da igreja. A gente precisa começar a acionar o alarme quando o nosso orçamento, falando até em termos financeiros mesmo, tem uma porcentagem muito grande para equipamento de coisas internas e uma porcentagem mínima para o alcance do perdido, do necessitado, do pecador, do fora da arca. Porque se a missão da igreja, se o propósito da igreja é fazer discípulos de Jesus, é ir pelo mundo, sabe, é pescar pessoas, é transformar as vidas, por que a gente está investindo tanto tempo, tanta força para as nossas coisas? Quer dizer, virou um clube, virou. Então a igreja ela vai perdendo socializar, né? É a mesma coisa que eu ir a algum lugar e socializar. A gente não pode, tem que tirar essa ideia de que nós vamos à igreja para socializar. Não é verdade. Você vai ao clube, você vai à academia, né? Mas na igreja não. Exato, embora a igreja tenha esse lugar de socialização, que a comunhão faz parte, né, do corpo de Cristo, então é importante que tenhamos relacionamento, até porque Deus nos projetou como seres relacionáveis. Então a igreja tem que ser um lugar de socialização, sim, mas não só isso, né? Então acho que a falta assumir todas as atuações todas as esferas de atuações da igreja. Então tem que ter socialização? Tem que ter, mas tem que ter missão. Tem que ter ensino? Tem que ter ensino. Mas, entendeu? Tem que ter todas essas coisas. É igual a gente pegar e usar essa metáfora para falar, por exemplo, do casamento.
o sexo, né, a relação sexual dentro do casamento. É tudo? Não, não é tudo, mas é muito importante, né? É uma peça muito importante, faz parte do privilégio, da bênção do matrimônio. Esse tipo de relacionamento, esse nível de intimidade, mas não é tudo. Então é a mesma coisa, né? Socialização faz parte, mas não é tudo, não é tudo. Então, Eu os penso, prejuízos pastor, chegam. que essa palavra socializar para nós ficou bem, na minha cabeça ficou muito pejorativa. Eu prefiro falar que nós vamos ter comunhão, que eu vejo um outro sentido, porque eu acho que essa coisa de socializar ficou realmente uma coisa de vamos lá, realmente para a gente bater papo. Não, a gente vai para ter comunhão, e ter comunhão é o quê? Edificar um ao outro, crescer espiritualmente. Porque às vezes a gente não dá bola para a palavra, mas a palavra tem um sentido, É. né? Eu E sou aí a bem gente chato com usa palavras. uma palavra e se perde naquela palavra. Não sei, parece que é uma coisa meio radical, mas sim, para mim é uma coisa meio complicada essa coisa de vamos socializar. Não, vamos lá ter comunhão. Você é do meu Pode ser time. informal, Eu sou né? bem, eu sou bem radical com palavras também, porque as palavras existem justamente porque elas têm um significado, né? Então a gente tem que utilizá-las dentro da forma certa. Agora, eu acho que realmente o correto é a igreja promover comunhão e não apenas socialização. Só que na prática, até mesmo a comunhão acaba também por não acontecer na prática, né? A gente não quer usar o termo socializar porque acaba ali sendo uma coisa só da troca de ideia. E a comunhão, ela já vai já para o outro extremo do pêndulo, né? Porque a comunhão é o quê? Ter tudo em comum. E aí Mesmo você... objetivo, né? Exato. Aí pega, né? Aí pega, porque você tem sentado do lado na igreja pessoas que não estão com o mesmo objetivo. Eu não estou falando de vida particular, de vida igreja. O cara Lá que está dentro da igreja, né? dentro da igreja diz que é irmão, mas os dois não estão pensando em prol da família, igreja. Pensando, às vezes, um está pensando nele, outro está pensando na família dele, outro está pensando no ministério dele, no grupo dele, o que seria melhor para ele. E aí a gente fica um monte de ilha, fica um monte de gente que diz que tem comunhão, mas não tem. O que ajuda, o que facilita? O trabalho que a gente tem tentado fazer, construir uma visão unificada. Então, as crianças vão ouvir o sermão igual, na linguagem delas, mas vão ouvir o mesmo texto. A gente vai trabalhar um livro, um sermão sério. Por quê? Para que semana após semana, exaustivamente, estejamos todos ouvindo a mesma mensagem, recebendo a mesma visão. Terça-feira, a gente vai se reunir no pequeno grupo para falar de novo daquilo que a gente ouviu. Na quinta-feira, você vai entrar no YouTube e vai assistir para ouvir de novo. Então, essa coisa da repetição de falar é um método pedagógico, né, que nós, como pastores, eu e o pastor Lindbergh, assumimos esse compromisso de, pedagogicamente, fazer essa instrução de visão para a igreja. Dizer, gente, nós estamos indo para cá, tá? Essa é a nossa direção, esse é o nosso caminho, a gente está indo para cá. É importante dizer, nós estamos indo para cá, ter esse tom em cada sermão, em cada estudo, em cada conversa, porque aí sim a gente começa a produzir comunhão, que aí todo mundo tá entendendo para onde nós estamos indo, e aí todo mundo vai dizer, é isso, eu quero ir para lá, né? E aí todo mundo começa a ir junto, né? O Antônio de Saint-Exupéry tem uma frase que é assim, quando você quiser, ele fala isso para líderes, né? Quando você quiser que as pessoas embarquem com você no seu navio e vão desbravar, não chame elas para juntar a madeira e construir o navio. Fale para elas sobre a imensidão do oceano. Então tem isso, né? Você tem numa fábrica de carro, numa metalúrgica, dois caras trabalhando no mesmo setor, que é de colocar a rosquinha lá, a arruela
no parafuso lá que vai na porta do carro. Você chega para um e fala: o que você está fazendo? Aí fala: estou colocando uma porquinha aqui no parafuso. Aí você pergunta para o outro que está fazendo a mesma coisa: o que você está fazendo? Estou construindo um carro. Mudou. É outra coisa, né? O outro Outra está resposta. enxergando o final da história, está enxergando o propósito daquilo. Então, o outro só vê: eu só faço isso. Não tem gente que está ali na igreja. Se você perguntar, eu estou falando da nossa igreja, tá? A igreja do meu cara. Sim, a igreja. Genérico. Aqui é a igreja, de forma geral. Tem gente que vai para a igreja, às vezes, nem sabe por quê. Às vezes vai porque sempre foi. E quando você questiona, pergunta, tenta entender, a pessoa não sabe exatamente o que é que ela está fazendo ali. Ela não sabe exatamente por que é que a igreja existe, né? O porquê que nós deveríamos levar a sério esse conceito real de comunhão, de irmandade, né? Não pode ser só termos religiosos. A irmã Esther, né? Ao irmão André. Não, isso tem que ser de fato a nossa identidade. Para isso, nós vamos precisar amar um ao outro de verdade. E aí sim, nós vamos viver em comunhão. E isso tudo só é possível, aqui arrematando a pergunta lá que deu pontapé para essa conversa, isso tudo só vai ser possível se a gente viver a palavra de Deus na prática. A Bíblia não pode ser só amuleto, objeto religioso. A Bíblia, ela é as palavras de Deus, é a palavra de vida eterna. Então, através da Bíblia, nós sabemos tanto quem Deus é, quanto aquilo que Ele espera de nós. Bom, esse foi mais um Pode Entender. Obrigado pela sua audiência. Curta, compartilha. Esse conteúdo é muito importante não só para a gente que já consome, mas para aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Obrigado, Esther. Valeu, né, pastor? Muito obrigada por fazer eu entender algumas coisas que eu não entendo. Pastor Júnior, mais uma vez, obrigado por esclarecer as nossas dúvidas. Deus continue te abençoando, te honrando e até semana que vem. Amém. Imagina, a gente está aqui para isso, para a gente aprender, juntar, entendermos juntos, né? É o Espírito Santo de Deus que vai, dia após dia, clareando a nossa mente para que a palavra de Deus realmente venha se tornar cada vez mais eficiente na nossa mente, no nosso coração. Até semana que vem. Valeu, pessoal.